É uma carência portuária na região, ou seja, a região, os portos que existem são portos de rio, e se em algum momento com a globalização, o modelo econômico do Brasil, dentro de 10, 15, 20 anos, num cenário aí de 20 anos, 2020, 2025, mudar, o Brasil começar a se aproximar, por exemplo, de uma China, se por acaso isso ocorrer, essa infraestrutura não tem logística nenhuma. Para esse cenário não existe. Historicamente, eu poderia comparar que está estagnada há praticamente 100 anos, né? Não o transporte de carga, que já está mais especializado, mas principalmente o de passageiro, né? Você vê que as embarcações são até as mesmas de 100 anos atrás, apenas reformadas, né? E colocadas para trafegar de novo. E de a mesma maneira, o passageiro em redes, o passageiro com a mesma velocidade de operação, enfim, as mesmas ineficiências de muitos anos atrás. Então a nossa ideia é que, criando essa massa crítica de alunos e futuros engenheiros navais, eles possam mudar, propor novas tecnologias, novas situações para o transporte na região. Aqui, as canoas vencem a remo enormes distâncias. O transporte modal, que deveria envolver os vários meios, como o rodoviário e o hidroviário, para facilitar o deslocamento dentro do estado e dos municípios, incentivando até mesmo o turismo, ainda é incipiente. A gente sempre colocou o rio como uma barreira, quando na verdade ele deveria ser considerado como uma oportunidade de você se locomover. Então começa com a mudança de pensamentos. Eu acredito que o investimento no setor vai ser melhor para todo mundo, principalmente para o usuário, porque teríamos condições de ter uma infraestrutura portuária melhor, um setor organizado, mais ajustado, otimizado em uso de recursos e, consequentemente, custos mais otimizados. Isso aí vai proporcionar ao passageiro um transporte de qualidade e a um preço acessível. E, de maneira geral, o setor organizado é bom para a economia da região, porque a economia da região depende do transporte hidroviário. A gente sabe que as estradas, elas não podem atingir toda a região. Essa ilusão que a gente tem, que a Amazônia é coberta de rios e que você pode atingir por qualquer furo e igarapé, talvez possa um passageiro, 2 passageiros numa canoa, mas o transporte de massa, ele precisa de investimentos também no setor hidroviário para apoiar o setor rodoviário. Hoje o Pará, ele tem todos os segmentos de turismo. Você tem o turismo de selva, você tem o que seria o de trilha, você tem o turismo fluvial, você tem o turismo religioso, você tem várias opções de turismo. E, lógico, que o transporte fluvial está inserido nisso e é um grande complemento, é um grande elo dessa corrente para se fomentar e alavancar mais e mais o turismo paraense. São 12 mil quilômetros de malha rodoviária no estado do Pará. Cerca de 80% do orçamento da Secretaria Executiva de Transporte são destinados à manutenção e planejamento das rodovias paraenses. Os dados revelam claramente que os outros meios de transporte ficam em segundo plano. Até hoje nós continuamos a ter canoas, até hoje nós continuamos a ter, se você for bem para o interior da Amazônia, você ainda encontra alguns navios a fogo, né? Quer dizer, a lenha, e você tem hoje o transporte dominante, que é o chamado Rolon-Roloff Caboclo, que são as balsas carregando as carretas. E isso se reflete, inclusive, na organização. As empresas que nós classificamos, que são operadoras dessas embarcações, nós também dividimos em 3 grupos. Nós chamamos o primeiro grupo de empresas, entre aspas, artesanais caboclas, que elas são justamente essas empresas que não têm organização nenhuma, que são ainda embarcações com bases artesanais, né? Essas canoas que foram motorizadas, né? E esses transportes individuais que as pessoas se valem, né? E tem as empresas em vias de modernização, que é onde estão localizados os regatões, esses barcos são chamados de correio, onde já é uma empresa mais organizada, com um certo tipo de capital e de
nem só de capital, mas de organização empresarial. E as empresas modernas são essas empresas que não são mais só uma empresa de navegação, porque elas tratam do transporte hidroviário, mas elas também são indústria, elas são pecuárias. É o caso das grandes empresas que nós temos aqui, a Reicon, a antiga Rodomar, que foram pioneiras no transporte dos modais consorciados, que tem as carretas sendo carregadas pelo transporte hidroviário, fazendo a pernada da Amazônia com São Paulo. A partir da década de 80 que houve assim, mais uma evolução, quando deixou de transportar via embarcações de madeira e passaram a se transportar com barcaças, com balsas de ferro, né? Aí daí para frente começou a evoluir, balsas de 400, 500 toneladas, hoje são balsas de 2.000 e o futuro agora são de 5, 6.000 toneladas. O investimento em hidrovias poderia diminuir custos e aumentar lucros. Uma balsa de grande porte é capaz de tirar 150 carretas da estrada. Tecnologia, os estaleiros têm para construir embarcações adequadas, né? Muitas vezes o que falta não é nem a questão do veículo em si, né? É uma política governamental que incentive a utilização da hidrovia, né? Como meio de transporte para escoar a produção. Você sabe que a produção brasileira hoje, boa parte dela, quase que 70%, é escoada via caminhão, né? E no mundo inteiro isso não acontece. Geralmente se utiliza ou o trem ou a água para movimentar suas cargas de baixo valor agregado, de grande volume e grande peso, né? Então na Amazônia agora está começando a se descobrir isso. Se a gente tiver uma visão de futuro, de desenvolvimento dessa região, que venha a ocorrer, que se tenha essa oportunidade, essa infraestrutura está completamente estagnada. Ela é muito pequena para uma demanda de 2025 que poderá e deveria ter o seu corredor de tráfego principal hidroviário voltado aqui para a região. Mas se não tiver essa infraestrutura logística implantada, vai sair com certeza, mas não por aqui, por outra região. Mesmo sem a criação de hidrovias, o setor de construção naval vem abrindo espaço e investindo na produção de embarcações. Tem dois tipos básicos de construção naval aqui na nossa região. A construção naval artesanal e a construção naval formal por estaleiros formais com engenheiros credenciados e tudo mais. A navegação, a construção naval artesanal, essa aí é ainda muito precária. Apesar dos mestres carpinteiros navais serem verdadeiros artistas, fazerem barcos lindos de madeira, como a gente vê, mas pecam às vezes na questão da segurança. Já na construção naval, com os estaleiros formais na região, construção de balsas, barcaças, chatas, empurradores, embarcações para transporte de passageiros, ela é uma engenharia naval que não deixa nada a desejar para outros lugares aqui do Brasil, comparando. Ela é feita dentro de padrões plenamente aceitáveis de engenharia. O que acontece é que a maioria das embarcações construídas e navegando são embarcações antigas e geralmente casco em madeira que precisa ser aperfeiçoado também. O casco de madeira é muito bom, mas não na forma como ele está sendo há séculos e séculos construído pelos estaleiros, pelos carpinteiros navais na nossa região. Houve na década de 80 uma crise grande na indústria naval, né? A indústria naval, vários estaleiros do Rio praticamente fecharam. Então houve um declínio muito grande. Isso não foi sentido na Amazônia. A nossa demanda é uma demanda constante ao longo dos anos. Ela não tem os booms da construção naval, mas também não teve as quedas, né? A gente mantém uma demanda de construção praticamente regular. Agora está até havendo uma demanda maior, até por conta do crescimento do país, do desenvolvimento econômico, da necessidade de se transportar cada vez mais carga. Então está havendo mais encomendas maiores aqui para a região, mas sempre dentro desse segmento, balsa, empurrador e pequenos barcos fluviais.
Neste estaleiro, a capacidade de produção é de até 2 embarcações com capacidade para 700 toneladas em apenas um mês. A concepção do projeto acontece no setor do planejamento. Em seguida, as peças são elaboradas e desenhadas em chapas de aço. As peças prontas vão para o dique, onde são montadas. Seja na área de construção ou de reformas, os clientes estão dentro e fora do estado. A nossa construção ela não é tão diferente do que é feito no Rio, São Paulo ou até mesmo no exterior. Apenas o tipo de embarcação que é mais demandado na região se caracteriza esse nicho de mercado, que é a balsa, o empurrador, as embarcações mistas que levam passageiro e carga, né? Então aqui na Amazônia nós não temos tradição de construir grandes navios, tipo um Panamax, um Suezmax, que é construído no Rio de Janeiro e outros estaleiros grandes. Plataforma de petróleo, por exemplo, que é construído no Sudeste. Aqui a gente não tem essa tradição porque nós não temos também necessidade disso. Então nós já estamos no nosso nicho de mercado, que são essas embarcações destinadas à via fluvial. Navegar na Amazônia é mais que uma necessidade, é uma determinação da natureza. Está mais do que na hora de investir nesse recurso. Em instantes, o transporte de passageiros na Amazônia e a segurança das embarcações. Desafios para a navegação da região. Voltamos já. A senhora vem de onde? Salvaterra. Município de Soura. Da Vila do Camará, município de Cachoeira do Arari. Quanto tempo viajando? 3 horas e meia. Não importa a distância ou a localidade. Barcos de todos os tamanhos transportam milhares de pessoas diariamente pelos rios da região amazônica. Eles cruzam as águas carregando passageiros de porto em porto. Em viagens mais longas, as pessoas são acomodadas em redes, uma cena muito comum por aqui. Quem chega primeiro consegue os melhores lugares. Outra característica marcante é o transporte de passageiros e bagagens juntos. O passageiro, ele tem por hábito na região, uma cultura, né, de viajar junto à sua carga. Ele não tem por hábito despachar isso, a não ser quando é uma carga de grande volume. É normal, é cultura de que o passageiro, quando ele vai numa embarcação, ele leva a sua carga. E às vezes carga de grande porte, uma geladeira, móveis, uma mudança completa é feita dentro da embarcação. Essa questão da convivência entre passageiros e carga é uma coisa natural e uma necessidade da nossa região, porque realmente é um transporte. Esse transporte misto é uma característica da nossa região e necessária para movimentação de pessoas e cargas. Então é normal, isso aí, carga geral, de maneira geral você tem todo tipo de carga. Laticínio, fruticultura, material de construção, móveis, são esses tipos de carga. E a própria bagagem comum do passageiro, isso sai bastante. A parte também de pescado, quando você vai falar da parte de gêneros alimentícios, pescado, aves, tudo é transportado nessas embarcações juntamente com o passageiro. Muitas vezes o desconforto é geral, mas a necessidade fala mais alto. Os barcos maiores e com mais infraestrutura são para poucos. O preço da passagem afugenta boa parte da população que utiliza o rio para se locomover. Para estes passageiros, a única opção são os barcos pequenos, sem qualquer conforto e o pior, pouca segurança. O passageiro ele já se acostumou. Ele não tem parâmetro de comparação, na minha opinião. Então ele nunca navegou numa hidrovia, por exemplo, e nunca navegou numa embarcação assim, estudada e preparada, adaptada para ele. Então, ele avalia